Isto é como estar à frente de um restaurante que tem como principal característica ser diferente. Nossa, é desafiador, mas é muito gostoso, muito divertido. Afinal de contas, ser diferente é onde você abraça, você acolhe. O Inspira Negócios está no ar e hoje vamos conhecer a história do restaurante Universal na Asa Sul. Inaugurado em 1997, ele nasceu com uma proposta ousada para a época: unir gastronomia contemporânea, atmosfera irreverente e uma experiência sensorial diferenciada. Quase 30 anos depois, o Universal se consolida como um verdadeiro case de posicionamento estratégico, reinvenção e longevidade em um dos mercados mais competitivos, a gastronomia brasiliense. Mais do que um restaurante, é um exemplo claro de como visão estratégica e consistência transformam um negócio em referência ao longo das décadas. Seja bem-vindo à Inspira Negócios. Obrigada. É um prazer conhecer a sua história e a história do restaurante. É uma história, inclusive, que já tem quase 3 décadas, né? Verdade. E é uma honra para mim estar no Inspira Negócios, com certeza, sem sombra de dúvida. É algo que faz a gente se sentir, né, grandão. Ao mesmo tempo, quando a gente se sente bem pequenininho. Eu agradeço. E são 3 donos hoje. Exato. E você é a mais novinha, tem 8 anos que faz parte, né, da sociedade. Como foi esse começo aqui? A caçula veio para dar um pouco de trabalho, né? Eu falo que eu gosto de mudar o tempo todo, a casa é orgânica, a gente faz as coisas acontecerem, muda hoje, muda amanhã. Isso é super natural, né? A gente tem que se adaptar. E começar para mim no Universal foi algo bem desafiador, porque eu acho o Universal muito grande, né? Ele entrega muito, ele tem um desafio enorme, ao meu ver, né? Você tem que estar pronto para fazer uma entrega de excelência, porque a régua sempre esteve aqui em cima. Então, tem que manter, né? Dali para cima. E você falou em mudança, em se adaptar. Quando o restaurante foi inaugurado em 97, esse diferencial que tem hoje, o que oferece, a estrutura, a decoração, isso causou uma certa estranheza. Sim. Então, o movimento foi pequeno. Só que, de repente, isso virou, né? Aquilo que era diferente acabou se transformando num atrativo. Sim, com certeza. Eu gosto muito da decoração do Universal. Eu falo que você volta no tempo, você vive algo extraordinário e você fala, cara, é uma coisa de futuro. Realmente porque a gente preza em entregar algo que surpreende, você nunca viu em lugar nenhum. Então a gente está sempre estudando, aprimorando, melhorando processos para fazer uma entrega excepcional. Hoje você está à frente do marketing, treinamento, o bastidor, né, da empresa. Sim. Atendimento, mas sempre que precisa, onde tiver, eu vou. Tá aqui. Estamos prontos. Cada um tem a sua função, mas se for preciso, você está pronta para apoiar. Com certeza. Eu falo que a pizza é muito bem dividida. Eu tenho um sócio, que é o irmão mais velho, né, por assim dizer, 24 anos de Universal, diretor administrativo e financeiro, Léo. Cuida com excelência. Eu falo que a gente fica bem tranquilo porque está entregando na mão certa. Nosso chefe de cozinha, 20 anos, cuida das compras também, chefe Rogério. Entrega, sempre foi à frente da cozinha e sempre fez uma entrega excepcional e continua surpreendendo, trazendo especiais, festivais e agrada a todo mundo, com certeza. E o restaurante, inclusive, já foi conhecido mundialmente por alguns pratos, né? Hoje, como que é? A gente procura sempre inovar e manter o padrão. É desafiador fazer isso, né? Existe uma elasticidade nisso, né? Temos pratos de 3 décadas, que a gente entrega com excelência, uma execução perfeita. Se você tiver vindo há 20 anos e voltar, você vai ter o mesmo prato e com o mesmo padrão. E tem os especiais novos, né? Que o chefe gosta de inovar e agradar, né? Principalmente agora, a gente está com os especiais que a mulherada com certeza vai se apaixonar e vai entregar também saúde. Pode procurar que você vai achar. Inclusive agora
mês das mulheres, né? Sim. E a gente vê mulheres cada vez mais à frente de restaurante, que era um mercado que a gente vê muito homem. Como que você acha que essa mudança aí de posicionamento? Olha, eu confesso para você que é desafiador, principalmente para as mulheres conseguir entrar, ter um respeito, se posicionar, mas a gente está realmente numa era de um crescimento gigantesco com a liderança feminina, que escuta, que abraça, que acolhe, mas também treina e faz as coisas acontecer com aquele jeitinho materno também, vamos combinar, né? Sabe a hora de Sabe. fazer carinho, de reconhecer, mas sabe a hora de dar um puxão de orelha? Com certeza. Você é que toma frente de capacitar a sua equipe. Sim, eu faço questão. Eu acredito muito na hospitalidade, em você saber acolher o cliente. E existem dois tipos de cliente, o cliente interno e o cliente externo. O cliente interno é aquele que cuida do cliente externo, aquele que está recepcionando quem está vindo como cliente, né? E o cliente interno são todos os funcionários. Então você tem que primeiro cuidar do interno para que ele cuide do externo. E tem que ter muito diálogo, muito carinho, mostrar a relevância dos processos, de cada passo a passo, para que eles realmente repliquem a cultura. E quando chegar no cliente, é o mesmo padrão para todos os clientes. O segredo principal de um restaurante é a cozinha, o tempero. Mas o atendimento, ele é necessário, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando você é muito bem tratado, muito bem recebido, por mais que você tenha tido uma experiência que não foi muito legal, pelo acolhimento você faz questão de voltar porque você se sentiu em casa. Mas quando você tem as duas coisas junto, aí tá perfeito, né? Melhor ainda, quando você tem um ambiente instagramável, que você consegue, né, viajar no tempo, no ambiente. E eu costumo dizer, quando você vem no Universal, você vai ter tudo isso. E cada dia sente numa mesa diferente. Você vai viver um lugar diferente, vai ver algo diferente, um quadro, uma decoração. A gente todos os dias, né, consegue viver algo novo por aqui. A gente costuma sempre dizer que essa decoração faz você viajar no tempo. Então, sabe aquela máquina de escrever que o nosso biso usou para escrever quando estava trabalhando? Você vai encontrar ela aqui, uma vitrola. Então você vai viajar no tempo. Aquele telefone fixo que a gente já não usa mais, né? Hoje em dia tudo é celular. Então, você dá uma viajada no tempo com cada coisinha, né? Então, faz essa diferença também. Conta uma história, né? A nossa história. E tem algo que chama atenção aqui, que são os fuscas. E na frente você tem a metade de um fusca cortado na parede, aos fundos você tem outra aqui. E tem um porquê de ser dois fuscas, né? Tem um porquê. Quando a gente pensa em carro brasileiro, aquele que dá carona para todo mundo e que tem uma pegada universal, é o Fusca. Então é para você pegar uma carona no Universal. O Universal não foi o seu primeiro contato, né? A sua primeira experiência com restaurante. É verdade. Meu primeiro contato com restaurante, trabalhando, foi aos 14 anos, como hostess. E eu fui contratada mesmo com 14 anos porque eu falava inglês. Falo, né? A gente não deixou de falar. E eu gostava muito de fazer a recepção. Filha de uma guia de turismo, então você gosta, né? De atender bem, de receber bem, de levar para passear, comer bem e assim vai. Para mim foi maravilhoso. Ali é como se Deus tivesse colocado no meu coração. Eu quero ser dona de restaurante, eu quero ter um restaurante. Eu quero trabalhar para isso, para recepcionar, para atender bem, para cuidar da experiência e fazer a pessoa ser tratada como se ela estivesse em casa, mas é dali para melhor. Existe uma diferença entre sonhar, o que você imagina que seria, do que aquilo que é. Como é lidar com a realidade? Olha, falando agora dá até um rubor, porque eu lembro muito bem do dia, do horário, do pensamento, do sonhar, e me preenche o coração demais. Eu falo que eu trabalho por amor, e quando você trabalha por amor, você não pensa no financeiro, no retorno, você pensa que você está vivendo com um propósito formado. E hoje em dia, né, na mão, é ótimo. E algo que poucas pessoas conseguem atingir nesse prazer entre fazer o que gosta e a necessidade de trabalhar, né? É verdade. Trabalhar com um propósito, eu acho que faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Você ter certeza que você está trabalhando com aquilo que você ama. Aquele chamado, né?
Mas também não é só coisa boa, né? Não. Tem uns momentos difíceis, né? Como é empreender? Olha, empreender é você não saber do dia de amanhã de forma alguma, mas você fazer do dia de hoje a maior vitória ou a maior luta, mesmo que você não tenha saído vencido, mas que você pode amanhã levantar de novo, fazer de novo, se esforçar, melhorar e não ter medo de perder. Você não pode ter medo de perder, senão você não dá o passo. Você não faz. Estar à frente de um restaurante aí com quase 30 anos, essa tradição facilita ou a cobrança dificulta? Eita, é uma linha muito tênue. Como já é um restaurante de nome, muito bem posicionado, a cobrança ela é maior. Porque quando você toma a frente de um restaurante que já teve uma pessoa tão extraordinária, as pessoas esperam algo de outro mundo. Então a régua tá lá em cima, né? Então é desafiador. Mas é tão bom quando você recebe um feedback e a pessoa fala pra você, tá melhor do que antes. Nossa, você vai embora pra casa e fala, não precisava de mais nada. Só essa palavra, esse feedback já me fez feliz hoje. Porque você vê que o seu esforço, o seu suor, literalmente, tá dando resultado. E o cardápio, hoje vocês mantêm pratos lá do começo de 97 como pratos atuais? Sim. A gente procura trabalhar agradando gregos e troianos. Nem sempre você vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas a gente se esforça. Mantemos os pratos de 3 décadas, né? E trazendo os especiais, inovando, trazendo saúde também. A mulherada ama, afinal de contas, né? E sempre com novidades, cada mês um festival diferente. Com, é claro, um custo-benefício que todo mundo também merece, né? Eu sei que o restaurante tem boas histórias, inclusive já foi palco de encontros políticos, artistas que de vez em quando aparecem e ficam aqui no cantinho. É verdade. Como é também esse lado, saber que o restaurante é uma referência para pessoas que se destacam no meio político e também no meio artístico, né? Olha, eu falo que todo mundo tem uma importância muito grande. Mais ainda é você saber que tem gente que está escolhendo Universal para casar, para pedir em casamento, para celebrar aquele aniversário de casamento. E, claro, aniversário, né? Afinal de contas, todo ano tem. E a gente adora fazer uma festa. Então, a gente procura tratar todo mundo com a mesma excelência de sempre, sem distinção. Seja os artistas, aquele que vem normalmente para comemorar o aniversário, ou para uma reunião de negócios, ou para o aniversário de casamento, ou para celebrar também. Estamos aqui. O restaurante tem como uma característica que é quando todo mundo está se divertindo, os donos, os funcionários estão trabalhando, né? Aqui não foge a regra e é de segunda a segunda. É de segunda a segunda. Segunda-feira no jantar, é o único dia que a gente não funciona no almoço, e domingo no almoço, o único dia que não funciona no jantar. Os demais, todos. E a gente trabalha se divertindo. Para você trabalhar no Universal, você tem que ter amor pelo que faz, propósito, e pode ter certeza que você vai se encontrar. E aqui a gente se diverte mesmo, com um parabéns extraordinário, ou dançando com os clientes no espaço do bar, ou até mesmo servindo o jantar, harmonizando aquilo. Quando você faz com propósito, com amor, você sabe que você está no lugar certo. O Universal, inclusive, já teve pratos premiados, reconhecidos até fora do Brasil, né? Sim, sim. Recentemente, tivemos uma premiação de tesouros escondidos, de acordo com o TripAdvisor. E são avaliações de clientes que passaram por aqui e contaram um pouquinho da sua experiência. Então, a gente fica muito feliz, né? E eles vão selecionando ali seus ambientes favoritos, seus pratos favoritos e até mesmo seus garçons favoritos. Afinal de contas, aqui todo mundo é protagonista. Quando vê um reconhecimento desse, tem aquela sensação de dever cumprido no sentido de estar oferecendo algo bom, mas também vem um peso da responsabilidade de pensar, opa, o que eu vou ter que fazer agora para superar? Todo dia a gente pensa um pouquinho em conseguir superar mais um pouco. Aquele 1% de todo dia, a gente pratica. Por aqui é necessário. Isso é como que é a divisão da gestão aqui? São 3 donos. Como que cada um atua hoje na empresa?
Até que ponto cada um tem seu espaço, esse espaço é obedecido, porque são pessoas pensando de forma diferente, Sim. no mesmo espaço, né? Sim. Como que vocês administram isso? Eu costumo dizer que os sócios do Universal foram escolhidos por Deus, porque são totalmente complementares. Então, tem quem cuida do financeiro e do administrativo, tem quem cuida da cozinha e tem quem cuida do atendimento e do marketing, dos eventos, todo o comercial. Então, acho que Deus foi muito generoso, né? Ele não botou pessoas iguais, com opiniões, claro, todos têm, distintas, mas a gente consegue sentar e votar, bem democráticos. Saber respeitar o espaço do outro ali. Sim, com certeza. E muito importante é você ter uma troca. Você poder dar um feedback aonde no setor do outro precisa ser melhorado e saber receber. E isso a gente, pelo fato de já estar há alguns anos juntos, é claro, né? Toda a relação com o passar do tempo, a experiência, você aprende a conviver, né? Mas principalmente muito profissionalismo, muita maturidade, muita escutativa e muito respeito, para não invadir, não ultrapassar, mas sempre prezando pelo bem de todos juntos. Esse mês agora você foi capa de um dos cadernos do Correio Brasiliense, falando inclusive desse momento que as mulheres estão muito à frente hoje, assumindo ali o destaque na gestão de restaurantes, principalmente restaurantes. Como que é essa mudança hoje? Você vê essa mudança? Olha, hoje eu vejo principalmente a mulher conseguindo aproveitar aquele lado positivo que ela tem, né? Aquela fala mais carinhosa, aquela paciência em estar treinando, em estar repetindo os processos, mostrando. Realmente, a mulher tem um senso de maternidade, né? E ele não tem muita distinção quando você está dentro de casa ou quando você está no trabalho. É claro que a gente segue, né, aquilo que se faz necessário dentro do trabalho, né? Conversa, explica, chama mais uma vez e vai administrando, né? E eu acredito muito que esse crescimento com essa forma de falar, esse carinho, esse cuidado faz toda a diferença, né? Mas principalmente é aquela delicadeza no olhar dos processos, do cliente, da equipe, de quem trabalha junto. Quem às vezes não dá muito certo, é melhor separar. É como separar os filhos, sabe? Que eles brigam. Então você tem que ter essa leitura. E não por isso você vai deixar de ter os dois juntos, de repente, né? Os dois filhos juntos. Você tem que ter essa leitura, tem que saber administrar tudo isso. Eu acredito muito que as mulheres conseguem exercitar bem isso e ter essa paciência, essa tolerância, esse ensinar constante, isso faz muita diferença, né? É um olhar delicado, mas ele não pode deixar de ser firme. E quando é necessário ser firme, você é firme? Firme. Vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar. Hoje são quantos funcionários? 60 funcionários. Se precisarmos de extras, ainda chega aos 20. Ou seja, 80 funcionários numa operação girando simultâneo. É um número considerável. É um número considerável. Acho que um dos segredos também é manter uma pessoa que já tem uma experiência tão grande no restaurante, que conhece a essência do restaurante? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, tudo é uma questão de cultura, treinamento e padrão. Se você colocar uma pessoa para operar sem ela nunca ter sido treinada, vai sair tudo fora do padrão. Então a pessoa ela tem que estar o tempo todo acompanhada, treinada. Eu digo que lá pelos seus 3 meses ela conseguiu pegar todos os processos. Então a gente evita o máximo possível de deixar alguém sozinho, para que isso não aconteça. Afinal de contas a gente já sabe onde estudar, né? 30 anos, qualquer pessoa sente a diferença. No molho, no ponto do risoto, no ponto da carne, tudo isso faz diferença. Eu costumo dizer o seguinte, para você ter um padrão, a consistência tem que ser tão grande que é muito difícil você conseguir fazer isso com um turnover muito grande, né? Então, você tem que ter paciência. Senta, conversa, ensina, mostra, explica o porquê e não só chame a atenção. Porque se você só chamar a atenção, às vezes ele nem entendeu o que ele estava fazendo de errado. Então você tem que ter diálogo constante, treinamento constante, tem que estar junto, tem que abraçar, a pessoa tem que sentir que ela vai fazer parte, que ela é necessária para que ela também abrace. Então a forma como esse treinamento acontece, essa troca acontece, faz toda a diferença.
hoje a concorrência é muito maior. Levando isso em consideração, empreender no restaurante é um bom negócio? Se é um bom negócio, eu não digo com certeza. Mas já vi negócios com uma margem muito maior, com um operacional muito menor. Mas, de fato, o que eu amo e o que eu faço está aqui. Então, eu costumo dizer o seguinte: é desafiador sim, você tem que ter muita coragem, muita disposição. Você tem que estar atento todos os dias. E, principalmente, você tem que ter amor pelo que você está fazendo. Porque se você errar a mão um pouquinho, for muito amor, ou pesar a mão demais, você perde o equilíbrio da coisa. Já teve aquele momento que você está entrando no restaurante e vê um cliente saindo, um cliente que não te conhece, não sabe que você é dona do restaurante, e você vê ele comentando ali, falando da qualidade, que gostou disso, gostou daquilo. Já teve essa experiência? Já, é tão bom. É maravilhoso. Eu ainda não me vejo vista, vou ser bem sincera, tá? Então, quando eu entro como quem está trabalhando. Então, se eu tiver com a bolsa na mão, eu falo: tchau, gente, muito obrigada, muito bem-vindos, foi tudo bem? Eu sempre pergunto, eu faço questão, né? Eu acho que esse relacionamento de você não ter medo de conversar com o cliente, de estar preocupado com o que ele está vivenciando, ou até mesmo uma escuta, tá saindo, tá falando: nossa, muito bom. Quando eu escuto alguém falando assim: não gostei, talvez algo, né? Muito barulho, muita gente, né? Eu procuro ainda assim, procurar entender: oi, com licença, foi tudo bem? Isso é muito importante. Você tem que estar de frente com o seu cliente. Não, hoje é porque estava muito barulhento, vou indicar outro lugar para você. A próxima vez que você vir, deixa eu cuidar da sua reserva, que é um ambiente mais ameno, com menos barulho, com certeza você vai preferir. Esse tratamento, vamos dizer, pós-venda, né? Sim. Ele é muito importante, porque talvez ele que vai fazer a diferença entre a sensação boa ou ruim. É verdade. Daquela que a pessoa vai sair daqui. É verdade, é verdade. Isso mostra que você tem respeito, que você está preocupado, óbvio, né? Essa é a intenção final. Mas a gente precisa lembrar que você está se posicionando e você tem que entregar. Então não pode ser algo frívolo, né? Não, dessa vez foi assim, né? Não vai acontecer mais. Você tem que tomar providência, você tem que ouvir o cliente, ter uma escutativa com ele, procurar realmente entender os processos. E no momento que você estiver no salão, olhar para o cliente. Se ele está um pouco incomodado, com licença, tá tudo bem? Não, tô achando que está muito barulho. Claro, eu tenho um outro ambiente, eu posso te convidar para outro ambiente para que você fique mais confortável? Cada um tem a sua peculiaridade, né? Tem gente que não gosta de luzes, tem gente que não gosta do barulho, tem gente que não gosta de ambientes muito coloridos, tem gente que se sente mal num ambiente de pé direito baixo, tem gente que já prefere um pé direito alto. Você tem que ter jogo de cintura e leitura. Aqui vocês hoje são 3 ambientes? Nossa, são vários ambientes. Nós temos o espaço do bar, um ambiente mais dançante com DJ nas quintas, sextas e sábados. O ambiente do salão principal, excelente para comemorar aniversário, para ter um ambiente para celebração, jantar, almoço, né? É mais descontraído. Tem o espaço do mezanino, que é maravilhoso para eventos privativos, onde não haja circulação, com capacidade até 60 pessoas. Tem a sala VIP, para aquela reunião mais fechadinha, né? Mais pequenininha. E tem o anexo, para aquele que não quer muito contato, né? Prefiro ficar num ambiente com menos gente. Então, tem para todo mundo. Eu brinco, né, que tem de sal, tem de doce, tem de pimenta. De acordo com a necessidade do cliente, você consegue atender. Sim, com certeza. A gente vai se adaptando. Esther, obrigado por participar do Inspira Negócios, deixar a gente conhecer um pouco da história do restaurante e também um pouco da sua história. Eu me sinto lisonjeada. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu possa sempre contribuir. Muito obrigada.